Oi, meu nome é Maísa e que eu gosto de ficção científica, acredito que não seja segredo para quem acompanha esse canal. E recentemente fiz um projeto de 50 livros que eu queria ler antes dos 50 anos, incluí Duna, porque vai sair adaptação esse ano finalmente. Duna se tornou um clássico da ficção científica então, e ele vai se passar a cerca de 20 mil anos no futuro. E nesse futuro, a humanidade ela abriu mão de utilizar de tecnologias que simulassem a inteligência. Então, inteligências artificiais, elas estão fora desse contexto. Então, algumas pessoas, elas entram em treinamento tão intenso que elas se transformam em máquinas humanas, né? Eles têm a capacidade de fazer de um raciocínio muito rápido e de elaborar uma quantidade grande de dados. São chamados de mentat. A forma de governo que nós temos aqui é como se fosse um império feudal, então nós temos diversas casas e essas casas controlam alguns desses planetas, cada uma delas tendo alguma coisa a oferecer para esse império, e a história vai se concentrar basicamente em duas dessas casas. A Casa Atreides e a Casa Harkonnen. A Casa Atreides, a princípio, está vinculada a Caladan. Caladan é um planeta que tem água em abundância, que tem muita vegetação e onde a vida é muito mais tranquila. Acontece que a família Atreides ela começa a ganhar muitos simpatizantes, mesmo fora de sua casa. E o imperador não vê isso com bons olhos. Por conta disso, ele propõe, e as propostas do imperador elas são ordens indiretas, ele propõe que o Duque Leto seja o responsável agora por Arrakis, que é um planeta desértico, mas que tem uma economia muito forte. Claro que o Duque Leto suspeita das intenções do imperador, mas ele não tem muito o que fazer. Então ele se muda com toda a família e com todas as pessoas que compõem o seu ducado para Arrakis. E esse planeta ele tem uma especiaria que é chamada de melange, que é a especiaria que movimenta toda a economia. Quem está de posse do planeta de Arrakis, ele está com muito dinheiro, porque ele detém o poder. O melange é tão importante para aquele império que quem detém esse produto detém o poder. Claro que os Harkonnen não ficam muito satisfeitos, mas eles também não têm muito o que fazer a não ser sair do planeta e deixar para que os Atreides cheguem a Arrakis. Bom, e o que é o melange? O melange é uma especiaria que dá certas habilidades às pessoas que os utilizam. Primeiro, ele vai prolongar a vida dessas pessoas. Ele também tem a capacidade de dar mais vitalidade para o seu usuário e também de desenvolver melhor sua capacidade cognitiva. Então, ele vai deixar a vida mais longa, ele vai deixar a vida com mais vitalidade, vai deixar a pessoa com mais inteligência. Além disso, algumas pessoas com alguma predisposição adquirem como se fosse uma presciência, né? Uma possibilidade de enxergar caminhos futuros, não adivinhar o futuro, a ideia não é essa. Ele consegue perceber caminhos e possibilidades de resultados em função daquele caminho tomado. Esqueci de mencionar também que o melange é importante porque ele possibilita as viagens espaciais. Ela permite que os pilotos eles entrem com uma energia que eles consigam fazer essas longas viagens com mais tranquilidade. Então, sem o melange não há viagem espacial, se não tem viagem espacial, a economia ela fica completamente interrompida. Daí a importância dessa especiaria também. Então, vocês vejam que é realmente uma substância que tem muito poder dentro desse império e quem detém essa especiaria, quem detém o comércio dela, detém o poder. Justamente por conta disso, o Duque Leto fica desconfiado quando ele é enviado para lá. Bom, esse é um mundo que tem uma população residente há muito tempo, que são os Fremen. E os Fremen, eles aprenderam a viver nessa quase absoluta falta de água. Então, eles são muito interessantes porque eles são nativos, eles não nasceram lá, mas eles estão lá há muitos anos, eles aprenderam a conviver com essa falta de água e por conta disso eles aprenderam a valorizar qualquer gota de água. E eles têm um traje especial que é chamado traje estilador, que ele vai absorver qualquer umidade que saia do seu corpo. Então, seja da urina, das fezes, do suor, até mesmo da respiração. Então, esse traje tem uma forma de captar até mesmo a umidade que sairia na respiração. Eles captam toda essa água e eles fazem o reuso da própria água. Claro que os Fremen não estão muito felizes com a forma como os Harkonnen, que é uma casa muito violenta e que consegue buscar essa especiaria de uma forma com muita
muita violência mesmo, e eles não estão muito felizes com isso. Outra coisa que é importante dizer é que quem está aqui na capa do livro é que esse planeta, ele é habitado por um verme gigantesco, e esse verme de alguma maneira está relacionado com a especiaria, com o melange, mas ninguém sabe muito bem como é que isso funciona. Mas é um anelídeo, né, imenso, e ele percebe qualquer ondulação na areia. Então, se uma pessoa está caminhando na areia, imediatamente esse verme é atraído por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por uma máquina que seja, e ele consegue comer isso tudo. Eles são vermes quilométricos, extremamente assustadores, mas os Fremen conseguiram conviver com esse organismo de uma forma também que é bastante misteriosa até então. Uma outra característica desse império é que existe um grupo de mulheres que são chamadas de Bene Gesserit, né? Elas são quase que uma seita e que tem como missão o aperfeiçoamento genético. Elas fazem cruzamentos entre pessoas que elas consideram que tenham características diferenciadas para chegar a um objetivo que a gente só vai conhecer bem lá no futuro também. Uma dessas Bene Gesserit, na verdade, são mulheres que se espalham por esse império, é a mãe do filho do Duque Leto. A Jéssica é mãe do Paul Atreides, filho do Duque Leto. O Duque Leto não se casou com ela porque é um mundo de alianças, então ele entende que deixar em aberto a possibilidade de fazer um casamento é interessante para ele, apesar de amar bastante a mãe do seu filho. Basicamente é isso que essa história vai nos trazer, mas isso do ponto de vista raso, porque ela é uma história extremamente mais complexa que isso. Há discussões tão grandes que o próprio Frank Herbert uma vez disse que diziam do livro dele que era muito mais uma ficção filosófica do que uma ficção científica. Enfim, eu entendo isso porque são muitas as discussões aqui. Primeiro que é interessante notar que quando esse livro foi escrito, o autor ele se preocupava muito com as projeções que se fazia do petróleo. Então, na década de 60, imaginava-se que o mundo teria mais 50, 60 anos de petróleo. E ele sempre dizia, né, a partir do momento que a gente chegar na metade desse recurso, o que vai acontecer com essa outra metade? Ela vai atingir preços estratosféricos. E quem detém esse petróleo, ele vai mandar no mundo. Por conta disso, há um pouco de analogia em relação ao melange, né? Claro que essas previsões, elas se mostraram não tão assertivas, mas elas trouxeram uma discussão mesmo naquela época e mesmo hoje de que é necessário que a gente busque por alternativas energéticas. A gente ainda se movimentou muito pouco em relação a isso. E há de se atentar também para a questão ambiental. A gente faz um uso excessivo dessa energia que vem do petróleo e a poluição que vem dessa utilização ela é enorme. Tá aí a gente passando por um período de frio intenso e tem gente que ainda acredita que não existe aquecimento global. Bom, então o livro fala muito de ecologia. Inclusive Duna, ele tem um especialista que ele é chamado de planetólogo ou ecólogo, cujo pai tinha ideias muito interessantes para aquele ambiente hostil. Então, do ponto de vista da ecologia, ele conseguia prever que era possível que a água fosse fixada de alguma forma. Há uma aula de ecologia ao final do livro que eu gostei muito de ler. Também é uma discussão muito interessante sobre a forma como nós eventualmente entregamos as nossas vidas em função de mitos, de messias, de líderes que levantam a bandeira, que vão nos guiar e que eventualmente a gente fica completamente cego e vai seguir essas pessoas. Então é essa discussão. Nós precisamos ser críticos o tempo inteiro. Mesmo que uma pessoa detenha um poder ou pareça muito inteligente ou ela tenha um carisma muito especial, precisamos ser críticos. E eu acho essa discussão importantíssima para esse momento que nós estamos vivendo. E eu acho que um outro ponto que eu queria também mencionar é que o Paul Atreides, ele traz uma discussão muito interessante. Nós estamos acostumados com histórias que tem um personagem que é o escolhido. É aquele que profecias diziam ser quem salvaria. Enfim, o escolhido. É uma figura recorrente em muitas das histórias que nós conhecemos. Acontece que o Paul Atreides não é o escolhido. Ele é treinado para isso. Ele não é o escolhido, ele se torna por conta de todo um treinamento que a mãe dele vai incutir e que ele acaba adquirindo também de uma outra forma que só lendo o livro para entender. E ele sabe muito bem disso, e ele também sabe, ele tem a preocupação de que se ele se tornar um líder, o que essa liderança dele pode trazer para o Império, porque nem sempre são caminhos interessantes. Ele prevê uma guerra futura, que no livro ele chama de jihad. Parece que já há uma discussão aí, que no filme ele dá um outro nome para isso, mas ele fala de uma guerra santa, utilizando o nome dele, e ele tenta evitar isso a todo custo. Então há uma discussão também religiosa nesse sentido.
sentido. Então vocês viram que é um livro assim fantástico. Eu li realmente porque era um livro que eu queria ler há bastante tempo. Eu ficava com medo porque muita gente diz que ele é difícil de ler. São mais de 600 páginas. Confesso que o início eu fiquei com muita dificuldade. Ele inclusive traz um glossário ao final que eu a todo momento ia lá para conferir alguns desses nomes. Mas depois eu resolvi, eu desisti. Eu fiz como o Paulo do Livraria em Casa, se não me engano foi ele ou foi o Vitor do Geek Freak, que sugeriram assim, só leiam, porque alguns desses nomes eles vão se tornando comuns. Às vezes eles não são necessariamente o que importa é o teor dessa história. E a gente vai entrando nela devagar. Então depois que eu resolvi seguir o conselho de um dos dois, ficou muito mais fácil. Também tem uma outra coisa que a narrativa dela, ela vem para uma tensão, de repente resolve aquela tensão. Passam-se 2 anos, 5 anos, vem uma nova tensão e ela resolve muito rápido algumas dessas tensões. Isso pode não agradar algumas pessoas. Claro que vai ter gente que vai ler Duna e não vai gostar. Mas em função da quantidade de pessoas que amam essa história e da quantidade de livros e filmes que vieram depois, inclusive estou aqui com a camisa de Star Wars por conta disso. Star Wars bebeu da fonte de Duna, grande histórias de ficção científica e até de fantasia também beberam dessa fonte. Eu acho que vale a pena sim conhecer. O filme sai agora em outubro, já temos trailers, já temos imagens que já deixam as pessoas que são fãs encantadas com o que está por vir. E é preciso dizer que o filme ele é uma parte do livro, ele não é o livro inteiro. Nós temos 6 livros, esse filme tem que ser extremamente bem recebido para que a gente tenha a finalização desse livro e quem sabe caminhar pelos próximos. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, te peço para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Vou deixar o link de compra da Amazon aqui no comentário fixado. Espero que você tenha gostado da minha resenha. Muito obrigado, boas leituras e até o próximo vídeo.